pode ser gerado bom. Então, assim, é uma coisa que é boa, ok, pode degenerar e ficar ruim, mas o ruim por si só, o vício, nunca, jamais vai gerar a virtude, né? E isso é uma coisa que as pessoas não percebem, porque elas já... Quando é isso, a gente tem que ter muito cuidado. A gente usa aqui alguns termos, né, com um enfoque bastante específico. A gente tenta fazer disclosure e tudo mais, né? Mas, assim, as palavras hoje têm significado, né? E esse significado, ele é disputado. Assim como, por exemplo, nós estamos disputando aqui o significado da palavra herói. Então, assim, quando você começa a conversar e usar os tópos, né, ou chave de ideias, ou lugares comuns, ou palavras, você tem que tomar muito cuidado porque o que as pessoas entendem por aquilo, né? Então, assim, por quê? Porque o que significa vem desse jogo de poder que existe na sociedade propriamente dita, e para poder significar aquela palavra. Isso começa, por exemplo, né, com a evolução da palavra gay, por exemplo, né, com o cerceamento, né, dos significados e coisas bastante específicas. Isso gera, né, desemboca lá na frente no politicamente correto. Isso gera, por exemplo, você atenuar as coisas, atenuar as significações, mudar os significados. Isso é um tipo de distopia, né? Isso tem a ver com você mudar o significado das palavras. Quando você vai ler lá qualquer uma dessas distopias, né? Acho que 1989 fala disso, né? Os caras mudavam, apagavam a história, reescreviam lá as coisas, enfim, né? Então passa a ter outro significado e as pessoas passam a se comportar dessa maneira. Isso é extremamente danoso para a inteligência do indivíduo. Como é que ele vai sair da caverna? Né? A gravidade da caverna, o clima da caverna é completamente inóspito a essa tentativa, né? É tão correto que é engraçado que a palavra grega para essa ideia de narrativa, essa ideia de contar, é logos, né? É logos. E é tanto palavra, quer dizer palavra, palavra quanto formadora, né? E o logos para o cristianismo é muito forte, né? Enquanto primeiro houve o logos. E cria logia também. E daí vem biologia, entende? Todas as logias. Então, o problema de você contar uma história dessa forma é que ela tem a capilaridade para formar conceitos e criar novas realidades. Esse é o problema da narrativa. E independente se elas têm conexão ou não com a realidade. E aí você começa a viver dois mundos. O mundo da vida prática, onde a sua vida é uma merda, né? E o mundo desse mundo de afetação, que a gente cansa de falar aqui, né? O mundo das mídias sociais e tudo mais. E dentro da pessoa, parece que você está sendo rasgado, porque você tem uma tendência para e uma tendência para outra. Uma das palavras que define isso é a ideia de palavra de ideologia ou ideologia. Cria exatamente isso. Existe a realidade e existe uma ideologia por trás disso. Não existe um pragmatismo, um realismo. Existe algo que precisa ser construído que diverge da realidade, para construir uma nova realidade. Problemático, muito complicado. Eu acho muito que o Caio falou, que existe uma guerra linguística, entre aspas, aí, né? A gente consegue até, juntando aí, a gente falou muito no episódio 4 com o Ari Serpa Neto, da questão de fake news. A gente teve que definir muito bem o que é, por exemplo, a palavra cientificismo. Né? Cientificismo pode ter diversas interpretações. Então, sempre quando você vai conversar com alguém sobre alguma ideia, você tem que definir muito bem o que é aquilo. São as premissas do diálogo, né? Para você poder chegar numa conclusão, né? Você pega a palavra negacionismo, cara, a origem dela é uma origem nazista, né? Que negava a biologia. E os caras transformaram o cara que não quer tomar vacina, que a gente acha que é muito errado e tudo, num tal de um negacionista. Eles pegaram uma palavra da época do nazismo para poder usar isso. A própria palavra fascista, né, como é usada hoje em dia, né, que descreve um fenômeno histórico altamente específico e tudo mais, quando você perde esta fundamentação com a realidade, vale tudo.
né? Então, te acusar de autoritário ou te acusar de... né? Então, vale tudo, porque aquela assim, eu não sei porque eu tô te batendo, mas você sabe porque tá apanhando. E aí você que tem uma ideia discordante, né, naquela situação, já não existe mais a igualdade de debate. Você sai sempre de um lugar que já está altamente, claramente definido como pior. Não, excelente, acho que é isso. Quando a gente conversou com o Ari especificamente, porque já que a gente está fazendo meio que uma mini retrospectiva aí do que rolou, ficou muito claro, né? A questão da métrica, do que é importante, do que você usa para poder decidir o que é ciência, o que não é ciência. E no episódio do Jorginho também, né? Quando a gente falou do juramento médico, é exatamente a mesma coisa. O cara sai do 6º ano e se propõe a dizer o que é medicina, o que é uma medicina boa ou não. Assim como o Ari falou também, pessoas que, né, nunca publicaram um trabalho, né, começam a fazer vídeos e emitir opiniões e tudo mais, que é o que a gente falou agora do atleta. Que é o cara que começa a dar a opinião sobre metafísica porque ele sabe bater na bola e fazer uma curva e entrar no gol. São habilidades diferentes, bonitas de todo jeito, mas não tem nada a ver um campo com o outro, né, de conhecimento. Frank Zappa, manja Zappa, sim. Músico, ele fala assim que conversar sobre música é a mesma coisa que dançar sobre arquitetura. Quer dizer, não faz sentido você invadir uma esfera de conhecimento usando a base de outra. Não quer dizer que se você é um bom atleta, você vai falar sobre política, ou se você é um bom cantor, você vai falar sobre culinária. Quer dizer, e é esse o mundo de hoje em dia. Porque a ideia do influencer, eu acho problemático, é a ideia do influenciador. Mas influencia o quê? Influencia o que ele quiser. Mas quando ele quiser, é sobre o que ele quiser. Como assim? Sem ser casuístico, vou falar do Felipe Neto. Quem dá autoridade pro cara ser youtuber e falar sobre como criar os filhos, como, sei lá, ele fala... Ser recebido pelo Barroso no Supremo. Exato, ser convidado pelo Rodrigo Maia para falar um negócio. O que deu a ele? Quem? O quê? Cadê o balizamento? Para você operar alguém, você teve que passar por várias balizas. E justo que assim seja. O piloto de avião é a mesma coisa, a mesma coisa. O que dá para as pessoas que só opinarem? De onde vem o valor? É o pensamento em massa. E aí todo mundo é como manada. Mas a massa não tem esse valor. Não. A massa respeita, mas enquanto o valor no sentido de opinião não é quem você procura quando você tem um problema sério. Passa a ter um problema na pia da sua casa e pergunta pra massa o que você tem que fazer em vez de perguntar pra um bombeiro. Entendeu? Se tem um problema elétrico na sua casa, pergunta pra massa em vez de perguntar pra um eletricista. Você não quer, você quer um eletricista. Se tem um problema no fígado, tá falando. Tem problema no fígado? Não quero perguntar pro meu vizinho. Eu vou procurar um hepatologista. Estou com problema no meu carro, eu quero um mecânico competente. E esse era o problema. É uma ideia muito socrática essa. Você perguntava quem vai pilotar a nau do Estado. Quem sabe fazer isso? Não é qualquer um. É difícil. Não tô falando que as pessoas não têm seu valor. Elas têm que ser ouvidas, respeitadas. Mas na hora de poder implementar uma certa ideia de comando, de jogo, de opinião, tem que ser alguém que sabe o que está falando. A gente vive uma época de hipervalorização da opinião, né? Então, assim, a opinião ela é muito mais importante. O fato de ter a opinião e poder impor ou disputar alguma coisa é muito mais importante do que a consistência dos fatos que geraram aquela opinião. Mas isso não é reflexo da desconstrução? Isso não é reflexo? Isso é reflexo da desconstrução, cara. Os caras simplesmente fazem isso para criar o caos, exatamente para ouvir a Anitta falar o que pode ser bom ou não para os outros.